Presidente Rodrigo Pacheco, prometo que tentarei cumprir o prazo estabelecido por Vossa Excelência. Senhoras senadores, senhores senadoras, senhoras senadoras da República Federativa do Brasil e senhores senadores da República Federativa do Brasil. É com a bênção de Deus, com o apoio incondicional da minha família e com o incentivo do meu partido e de tantas outras legendas que me coloco mais uma vez à disposição de servir a esta casa e ao Brasil. É para mim uma grande honra subir novamente a esta tribuna do Senado da República com humildade e uma determinação renovada para apresentar minha candidatura à presidência do Senado Federal. Vocês me conhecem, sabem do meu compromisso verdadeiro com esta instituição, com o Brasil e, acima de tudo, com a população que confia em cada um de nós para representar os seus sonhos e as suas esperanças. Sou um defensor intransigente do diálogo, da construção coletiva e das soluções compartilhadas. Para mim, governar é ouvir e liderar é servir. E é disso que o nosso país precisa agora. Uma liderança que una e não que divida. Durante minha gestão como presidente desta casa, em 2019 e 2020, enfrentamos um dos períodos mais desafiadores da nossa história. Enfrentamos a pandemia global da Covid-19. Enquanto o vírus ameaçava vidas, tivemos que aprender a trabalhar distantes uns dos outros. A economia sofria abalos profundos e a polarização política fragmentava o nosso tecido social. O Senado Federal permaneceu firme como um bastião de equilíbrio e instabilidade democrática. Conseguimos juntos aprovar medidas fundamentais que protegeram milhões de brasileiros. Do auxílio emergencial ao novo marco legal do saneamento, passando por uma ampla reforma da Previdência, provamos que esta casa é capaz de ser ágil, eficiente e, sobretudo, sensível às necessidades do povo brasileiro. Com o apoio de cada um de nós, senadores e senadoras, tomamos no Senado Federal decisões corajosas. Foram tempos difíceis, mas guardo comigo o orgulho de ter sido, em especial essa instituição, o Senado Federal da República do Brasil, parte importante da solução. Fomos o primeiro parlamento do mundo a deliberar sob o julgo do confinamento. Criamos um sistema pioneiro de votação remota, que permitiu que as atividades legislativas não parassem, mesmo no momento mais crítico da crise sanitária. E mais, compartilhamos nossas experiências com outros parlamentos do mundo, fortalecendo a democracia global em meio a uma grande incerteza. Mas os desafios do nosso sistema democrático não terminaram ali. Vivemos momento em que muitos trocaram a conversa pela ofensa, a fala pelo grito, o debate saudável pela discórdia. Mas simplesmente repetir o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. E é sobre o futuro que gostaria de falar hoje. O Brasil ainda enfrenta os ecos da intolerância e da radicalização. Adversários são tratados como inimigos. O discurso de ódio e as agressões contaminam as redes sociais.
Precisamos reconstruir pontes e lembrar que adversários são parceiros no debate democrático, típico de uma casa como o Senado da República. Ansiamos todos, com certeza absoluta, pela pacificação. Queremos resgatar a cordialidade que perdemos. Voltar a perceber que temos apenas um único objetivo comum: o desenvolvimento do Brasil, a felicidade de cada brasileiro e de cada brasileira. Porque é essa pergunta que mais importa responder. A pergunta que devemos nos fazer todos os dias: como podemos facilitar a vida das pessoas? O que podemos fazer para o nosso povo viver mais feliz? Acredito que minha experiência de quem foi timoneiro na tempestade me credencia para este novo desafio. O desafio da pacificação, da reunião e da reconstrução. E não haverá pacificação, não haverá reconstrução, não haverá futuro se não houver diálogo, se não houver respeito, se não houver democracia e democracia forte. E não haverá democracia forte sem um Congresso livre, sem um parlamento firme, sem um Senado soberano, autônomo e independente. Por isso, meu primeiro compromisso, se for eleito presidente desta casa, será com a defesa da voz do povo, o mandato parlamentar. Um compromisso com a proteção das garantias e das prerrogativas de senadoras e senadores e com a preservação da independência do Senado Federal. Defender o Senado Federal é defender os brasileiros, é defender a legitimidade do voto e do mandato parlamentar conferido diretamente pela população. E só quem foi à rua pedir o voto popular sabe o quanto vale e quanto significa o aval do povo nas nossas ações. O Senado sempre foi e continuará sendo um pilar da resiliência, do equilíbrio e da responsabilidade. O Senado não é apenas uma casa legislativa, é um símbolo da força da democracia brasileira. Há 200 anos, construímos aqui o presente e lançamos as bases para o futuro. É aqui que os grandes debates se transformam em ações concretas para melhorar a vida de cada cidadão. É aqui que renovamos diariamente nosso compromisso com a República e com a Constituição Federal. Nos momentos de crise, consolidamos o papel do Senado como uma instituição independente, que dialoga com os demais poderes, mas que não abrirá mão das suas prerrogativas. E é com essa mesma postura que reafirmo o meu compromisso de conduzir o Senado Federal com altivez, com sabedoria, com calma, mas também com firmeza e independência. Hoje, mais uma vez, enfrentamos grandes desafios. O relacionamento entre os poderes, embora seja regido pela Constituição e pela harmonia, tem sido testado por tensões e desentendimentos. Entre esses desafios, destaco a recente controvérsia envolvendo a apresentação de emendas parlamentares no orçamento do país, que culminou em debates e em decisões e com o Supremo Tribunal Federal e com o Poder Executivo. Quero ser claro, é essencial respeitarmos as decisões judiciais.
é essencial respeitarmos o papel do judiciário em nosso sistema democrático, mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do Poder Legislativo e garantir a este Parlamento que possa exercer o seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro. Essa garantia pelas prerrogativas do mandato vai muito além das questões orçamentárias. Tem a ver com o mandato popular, o mandato parlamentar, que é assegurado pela Constituição Federal. Estou falando ao cumprimento de acordos aqui firmados, porque sem a confiança uns nos outros e sem a obediência ao que foi acordado, esse parlamento se transforma em um verdadeiro campo de guerra e as boas ideias se perdem numa eterna e infrutífera disputa entre antagonistas. Daí coloco um terceiro compromisso, para o qual me empenharei com determinação. Acordo firmado é acordo cumprido, até que um novo acordo ou uma nova maioria pense diferente. O diálogo é a essência da política. É através dele que convergimos ideias, superamos diferenças e avançamos como nação. Sei que os consensos nem sempre são rápidos e fáceis, mas acreditem que eles são sempre o melhor caminho. Precisamos dar tempo ao diálogo, permitir que os debates amadureçam e que as soluções se construam de forma sólida, consistente e inclusiva. E quando os consensos se mostrarem impossíveis, que prevaleça a vontade da maioria, sempre respeitando o direito das minorias e assegurando que cada voz seja ouvida. A convivência harmônica entre diferenças é a busca constante pelo equilíbrio entre as vontades. É, sem dúvida nenhuma, o pilar de uma democracia robusta. Um outro desafio também se coloca diante de nós: o processo legislativo bicameral que se espera do Congresso Nacional. A matéria já aprovada em uma casa e assim com tramitação mais avançada tem que ser prioritária em relação ao outro projeto interno que ainda não foi apreciado. Um ato da mesa, seja da Câmara ou do Senado, não pode sobrepor a Constituição e ao regimento comum e a décadas de tradição. E assim assumo um compromisso de atuar para reverter o entendimento da mesa da Câmara anterior, de apensar os nossos projetos já aprovados no Senado, a projetos ainda em fase inicial da Câmara vizinha, a fim de que a iniciativa de lá se converja em originária, enquanto as dos senadores é esquecida. O processo legislativo das medidas provisórias também precisa ser retomado urgente. As comissões mistas são obrigatórias por mandamento constitucional. Suprimi-las ou negligenciá-las não é apenas errado do ponto de vista do processo, é uma redução do papel do Senado Federal. E por isso que estou aqui, apoiado por meus pares, e me coloco novamente à disposição para buscar construir consensos e ajudar nos entendimentos que o Brasil tanto precisa.